Bom dia, shalom, shalom ao coração de vocês. Que paz perfeita seja multiplicado sobre tua vida, tua família, especificamente a tua família. Hoje nós estamos aqui nessa sala, que é uma sala de oração por famílias. E eu peço ao Espírito Santo de Deus hoje que visite os nossos entes queridos, os maridos, os filhos, né? Os pais, a família extensa e a família nuclear, né? Que o Senhor possa alcançar aqueles que estão no nosso núcleo mais próximo e também aqueles que estão na extensão de quem somos como família. Família realmente é o sustento, né? Quando olhamos a nossa sociedade, nós podemos avaliar o perfil de famílias. Inclusive, quando você for olhar nações, avaliar, fazer um passeio, estados, a família é o reflexo do que aquele estado é. O estado que tem uma criminalidade alta, por exemplo, pode observar. Os estados do Brasil onde mais se promove festas da carne são estados onde mais tem filhos gerados fora da aliança do casamento, famílias quebradas, né? O chamado hoje mãe solo, mãe solteiro e mãe solteira, e pode observar. Então, a família realmente ela é o reflexo de uma sociedade, né? A marca do Brasil hoje, que eu creio que nós já estamos quebrando através da intercessão, através da oração, é a orfandade. O Brasil apresenta uma foto de uma mulher segurando uma criança. E isso é realmente o reflexo do que é essa nação, um país órfão, pessoas que não sabem quem são, perdidas, né, em todas as esferas, inclusive na religião, né, na igreja. Quando nós falamos também da igreja brasileira, ainda temos muito a avançar. Já estamos no processo para a glória de Deus, mas bem distantes daquilo que é a vontade de Deus. Talvez se estivéssemos em um país onde essa estrutura familiar é pregada desde o início ali da construção de uma família, nós, com a quantidade de cristãos que temos na nação, já tínhamos resgatado o Brasil. Porque em números nós crescemos muito. Se nós formos para as contas, o quanto o Brasil cresceu, eu pego aí a última década, eu estava dando uma pesquisada sobre isso, depois eu passo para vocês os dados, mas a igreja cresceu sobre ofensa, divisão. Muitos saíram, né, de um lugar para o outro e fundaram os seus negócios, as suas denominações por uma insatisfação, né? Uma coisa é você estar inconformado e outra coisa é você sair insatisfeito. Não estar conformado é não tomar a forma, né? Mas não estar satisfeito já é algo, né, mais profundo. Eu não quero me estender a isso, não sou eu que vou trazer a palavra. Eu vou trazendo essa pequena abordagem para que a gente saiba como orar, né? Sobre o que orar. Nós temos todos os dias uma aula, 40 minutos aqui de estudo, para que nós possamos, de fato, entender o que estamos orando. Senão vai se tornar uma reza, sabe aquela coisa repetitiva que você não sabe o que está falando? Então, não é sobre isso. Oração é sobre escutar, entender e dialogar com Deus. Nós precisamos construir um bom relacionamento. E a intercessão, que é o que nós realmente estamos fazendo aqui nessa sala, essa sala é para te equipar, para que você possa interceder. Interceder, você já, quando você se posiciona em intercessão, você já não está mais com o olhar para si. O seu olhar é para o outro, né? É para a causa, é para o local, é para a nação. Então, é como se você recebesse
graça para você ampliar o território e olhar adiante. Então, nós estamos aqui juntos por esse propósito. Eu poderia fazer isso sozinha através da oração, mas o Senhor nos fala para unirmos. Por que que nós nos unimos aqui? Para concordar, né? A Bíblia fala que quando mais pessoas estão juntas, elas têm o poder de concordar sobre as coisas. E o Senhor, ele responde, ele ordena a bênção. Então, na comunhão dos irmãos, o Senhor, ele libera a sua bênção. Então, nós vamos ali aprendendo dia após dia com o Espírito Santo, né? E a palavra também nos diz que quando nós ligarmos, né? A palavra fala que é mais de uma pessoa, não é só uma pessoa aqui, ó. Eu tô lendo Mateus 18, vou ler Mateus 18, 18 e Mateus 18, 19 e Mateus 18, 20. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Por exemplo, estou estudando esses dias batalha espiritual, solo, ar, territórios. Eu tenho buscado discernir o que nós estamos vivendo enquanto indivíduos, porque eu nunca vi tantas pessoas se apostatando, tantas pessoas fora do ambiente chamado igreja. E quando eu falo do ambiente chamado igreja, eu falo disso aqui. Isso aqui é ser igreja. Isso aqui é o congregar. Pastora, mas nós estamos através de um Zoom. Isso aqui é congregar. A igreja, quando se pensa na igreja, a igreja não é paredes, ela é constituída por membros, né? Eu sou um membro, você é um membro, e quando a gente vai se unindo, a gente se torna corpo. A igreja é sobre o corpo de Cristo. Então, na comunhão, né, por mais que aqui a gente não consiga conversar juntos, né, a gente abre aí as oportunidades para que vocês orem também. Nós queremos, inclusive, fazer mais isso. Eu estou anotando os nomezinhos que ainda não oraram, não falaram, para que a gente possa juntar aqui a frequência da nossa voz, o som que carregamos e promover um impacto. O Senhor tem me falado muito sobre isso. A força da frequência que cada voz aqui carrega na sua esfera de influência. Então, eu sou uma voz que tenho buscado falar, me envolver. Você é uma voz. Então, aonde você está, você tem um poder de influenciar. Nós somos como um catalisador e também um termostato para mudar a temperatura do ambiente, para trazer o céu para a terra a partir de nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui todas as manhãs em unidade. E qual a chave? A unidade. Então, ser a igreja é isso aqui, é comungar, é estar junto, é orar uns pelos outros, é levar as cargas uns dos outros, é cuidar um do outro, é semear amor, é semear recursos, é semear tempo. Todo mundo tem algo a entregar. Eu falo muito isso aqui. Eu atendo uma comunidade bem humilde de pastores, humilde e que tem assim muita dificuldade com recursos, né? E muitas vezes a falta de recursos, ela nos leva a nos mover por necessidades. Eu tenho ensinado o que eu recebi do Senhor. Nunca se mova por necessidade, sempre pelo propósito. Um filho de Deus que sabe quem é, tem a habilidade, a graça de servir aonde você estiver. Então, nós precisamos ser treinados, sabe, pelo Espírito Santo. Então, essa é uma sala de ativação, essa é uma sala de treinamento, essa é uma sala que vai te equipar para a sua vida. Por isso, temos vários temas. E um dos temas que eu não abro mão é o tema família, porque é esse lugar o maior desafio de todos nós, onde nós seremos treinados todos os dias. Todos aqueles que se aproximaram de você como família, de alguma forma, em algum momento, vai te treinar. Então, primeiro, nós somos o primeiro ser humano que ao nascer já precisamos de alguém, a vida inteira precisamos ter alguém.
e ao morrer precisamos de alguém. Então, se você avaliar qualquer tipo de animal, ele consegue viver sozinho. Ele pode viver sozinho. Ele nasce ali e ele já começa a se virar, né? Nós não. Nós já nascemos precisando que alguém, muitos de nós, inclusive, nós precisamos de ajuda até para nascer, sabe? Então, o Senhor, ele já planejou esse ambiente relacional antes da fundação do mundo, por isso que quem nos criou foi uma família. Quando nós fomos formados pela família do céu. Então, se nós juntos ligarmos, né? Isso é uma verdade que Jesus nos disse. Se vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Por isso, tanta quebra. Porque marido não consegue comungar, se unir com a esposa. Quebra eu falo que é um fio. Então, quando vem discussão, facção, quando vem, sabe, um reino dividido, você corta a corda que te liga, aí não vem resposta. Aí você fica patinando ano após ano, sem conseguir romper. Às vezes, o único detalhe é a unidade. A unidade. Através da singularidade. Nós somos tão diferentes, gente, eu observo quem caminha comigo de perto, é gente tão diferente de mim, tudo. Eu tive uma outra criação, eu movo de outro jeito, eu fico vendo, eu falo, meu Deus do céu, me dá graça para lidar, me ensina, me treina, porque todos vão nos treinar na nossa própria casa, quem tem mais de um filho sabe como os nossos filhos são diferentes uns dos outros. Eu falo que lá em casa eu tenho água, terra e ar totalmente diferentes, mas tão necessários, sabe? Os filhos nos treinam, os casamentos vão te treinar, o marido vai treinar, a mulher vai treinar o marido. Por isso que o Senhor falou: maridos, amem, mulheres, honrem. Parece simples, mas é o mais desafiador. Por quê? Por conta dessa diferença que Deus fez cada um. E tem coisa que a gente não precisa atrelar. Ah, mas foi o trauma com a mãe, com o pai. Não, tem coisa que foi Deus que fez mesmo. Para treinar seu caráter, para treinar sua longanimidade, para treinar o fruto do Espírito em você. Então você tem que ir para Deus. Ontem eu estava atendendo uma família e um auê, era filho, pai e mãe. Eu falei assim: vocês vão ter que conversar com quem fez isso aí, esses defeitos de fábrica. Só o fabricante. Tem coisa que eu não sei responder, por mais que eu estude, busque. Tem coisas que quem vai falar é o Eterno. Então, versículo 18, mais uma vez. Eu lhes digo a verdade. O que vocês, coletivo, ligarem coletivo na terra, ambiente, terá sido ligado no céu, ambiente. E o que vocês, coletivo, desligarem na terra, ambiente, terá sido desligado no céu, ambiente. Então, se eu aprendo a viver de forma coletiva, eu acesso resposta para os ambientes. E eu oro para que você possa discernir em espírito essa verdade. Sem unidade, você não vai conseguir, queridos. Não vai. Não tem casamento, não tem empresa, não tem relacionamento em um reino dividido que consiga resistir. Então, como é que eu consigo, pastora? Só tem uma solução: morrer. Como disse Paulo lá em Coríntios, eu já morri. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo não for formado em nós, nós não vamos conseguir ser mãe. Gente, eu já olhei para os meus filhos assim, tinha dia que eu pensava comigo, se eu pudesse eu engolia de novo Jesus. Era mais fácil ser mãe grávida. Não sei se é só comigo, gente, mas eu já passei por isso, de tão desafiador que era exercer a maternidade para mim.
Tem hora que você não sabe o que falar, o que fazer, como corrigir. Todos nós passamos por dias maus e nós só vamos conseguir juntos. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Talvez a palavra de hoje é a chave que você precisa. Eu tenho falado, pare o que você puder parar para Deus. E parar não é ficar quieto. Queridos, tem hora que eu estou na sala, eu estou resolvendo mil e uma coisa, mas eu estou atenta que a minha mente, ela está aqui. A sua mente controla a matéria. Você pode, você que tem poder de escolher seus pensamentos. Foque na oração. Foque no que Deus quer te ensinar, falar, te treinar aqui. Você está num centro apostólico de treinamento. E quando eu falo apostólico, porque aqui é um lugar de envio. Quantas pessoas estão saindo para o seu destino, convicto de quem são, saindo de lugares que Deus já os tirou, porque aqui é um lugar de crescimento. Nós estamos sendo equipados dia após dia, como eu estou aprendendo. A gente escuta os testemunhos do pastor Ivaldo, 41 anos de ministério. Ele fala: essa sala está me ensinando coisas que eu nunca vivi antes. E não é sobre a Cleusa, não é sobre você, não é sobre quem fala, é sobre o Deus que é soberano e deseja treinar os filhos, equipar os filhos e enviar os filhos. Então foi para esse tempo e para essa hora que nós chegamos nessa posição. E quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos nos voltar para a nossa família. Não podemos remover os marcos antigos. Não tem como. Foi de lá que nós saímos e talvez é lá que nós precisamos restaurar, não permitir a continuação, sabe, de situações, de quebras de vínculo, de iniquidade geracional, de pecado que se repete. Não, minha mãe era assim, era explosiva, minha mãe fazia isso. Eu decido não fazer. Não, mas o meu pai tinha problema com dívida, com álcool, com isso. Eu decido não tocar. Eu falo que quem teve problema de álcool na família, uso de drogas, não pode nem passar perto, porque você não vai abrir a porta para a iniquidade chegar no teu lar. Então tem coisas que não pode. Tem coisas que não pode. A minha família, a maior porta da minha família era gerar filhos fora da aliança do casamento, queridos. E eu fico ali em cima hoje das crianças, falando o valor da família. Se tem uma coisa que a gente imprime na vida dos meus netos é a família, casamento, macho e fêmea. Assim Deus criou, sabe? Então nós precisamos olhar com carinho o que nós vivemos aqui, o que nós vencemos. Quais são as guerras que nós não queremos deixar para a nossa próxima geração? Sabe, a iniquidade não pode propagar. E é pai e mãe que tem que ficar em cima. Ah, mas o meu filho, eu estava falando, a pessoa, não, mas meu filho não tem mais idade. Filho nunca cresceu o suficiente para não poder ouvir o conselho de pai e mãe. Eu pego os meus, eu só não dou umas tacas hoje, porque diz que corrija no caminho, né? Quanto a gente dá conta, mas eu, com palavra, eu sento, ó, e falo, olho tudo. Eu olho até roupa. Eu chego no guarda-roupa delas, falo, essa roupa aqui não tá certa, não. Isso aqui não combina com quem você nasceu para ser. Então eu corrijo, pego no pé até o dia de hoje. Sabe, nós precisamos, queridos, ocupar essa esfera e não permitir que a iniquidade alcance a nossa geração. Versículo 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai, no céu os atenderá. Pois onde dois ou três, aqui já começa a aumentar, se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E eu quero, antes de orar por você e passar para o pastor Antônio trazer a palavra, eu preciso que você saiba que se o seu lar está dividido, não terá prosperidade. Um reino dividido não vai prosperar.
Eu e você precisamos hoje ocupar o lugar chamado brecha por nossas famílias e quebrar o ciclo da desunião, da divisão, da contenda, da facção, da indiferença. Pastora, não estou dividido, mas você é indiferente. Tem gente que entra mudo e sai calado no seu lar. Não senta para um diálogo. Tá errado, querido. Nós precisamos restaurar. Pastora, não sou casada, sou família extensa. Seja vós aonde corre o seu sangue. Não sou casado, seja vós. Nós somos chamados para ocupar as brechas da nossa geração. Nós precisamos avançar, queridos. O reino de Deus, a sua justiça, a paz e a alegria vai ser estabelecido a partir de famílias. Quem vai restaurar o Brasil? As famílias. Eu estava dando uma olhada, queridos, dos candidatos e avaliando, né? Já começaram a anunciar o perfil de cada pessoa que fala de família e não vive nada disso. Eu falei, Senhor, é tão fácil ter um discurso, mas é tão difícil viver. E quantos de nós estamos assim? Porque não é fácil mesmo, não. O Senhor sabe como é desafiador. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos que o monte da família será elevado e que nós seremos famílias como respostas de Deus. Nós não podemos, queridos, nos dividir. E o Senhor manda dizer a muitos aqui antes de orar que a quebra de vínculo familiar tem trago pobreza para dentro do lar, escassez, contas, sabe? Nós precisamos andar como família em unidade, vencer a dificuldade de que era andar junto. Queridos, para mim, que sou pastora, não é fácil, não. Como eu falei para vocês, eu já olhei para os meus filhos e desejei engolir todo mundo de volta e ficar grávida o resto da vida, porque é desafiador ser mãe. Para mim, a melhor dádiva que Deus me deu de presente foi ter filhos. Mas para mim é a dádiva mais desafiadora, é o presente mais desafiador. Mas eu decido ser mãe, eu decido ser sogra, eu decido ser avó, e eu decido amar a minha família. Corrigir quando necessário, mas também ser resposta de amor, não de contenda. Eu preciso repetir, muitos de nós ainda estamos presos em processos, porque estamos como um reino dividido. Eu lhes digo a verdade, diz a palavra de Deus. O que vocês, coletivo, ligarem coletivo na terra ambiente, terá sido ligado no céu ambiente. O que vocês, coletivo, desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Hoje eu quero orar por mim e por você, por nossas famílias. Talvez sou eu a resposta da minha casa. Talvez é você a resposta da sua, não sei. Deus sempre vai escolher um. A gente quer que vá todo mundo junto, mas às vezes você é um da sua casa, do seu lar e da sua família. Pai querido e amado, nós estamos aqui para te dar graças. Hoje nós precisamos nos prostrar por nossas famílias. Estamos aí, Senhor, aos dias, né, que se aproxima já em um preparo para entender mais sobre o Sucote. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando, os tempos e as estações do eterno, os tempos e as estações, há um calendário bíblico se cumprindo. E muitos de nós estamos tão fora disso, estamos tão desalinhados, porque não consultamos as Escrituras. Não consultamos as Escrituras. Estamos nos perdendo, Pai, dentro de nós mesmos, dentro de nossos lares, porque estamos desalinhados à tua vontade. Eu quero te pedir perdão nessa manhã, como família que sou e por todas as famílias aqui representadas. Quantos de nós estamos dentro das nossas casas, mas vivendo a nossa vida pessoal? Não estamos vivendo a família. Cada um entra para dentro do seu quarto, cada um pega o seu celular,
cada um vive a sua vida e esquece que nós somos uma família. Hoje eu quero te pedir perdão, Senhor, por todo desalinhamento familiar, por toda quebra de vínculo familiar. Nós hoje levantamos as nossas vozes no monte, na esfera da família, e te pedimos perdão, Senhor, por não nos importarmos, por sermos indiferentes, Pai. Perdoa a indiferença. O Senhor não nos chamou para sermos indiferentes, mas, Senhor, as nossas iniquidades têm nos afastado desse lugar de oração, de entendimento, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada família aqui, de cada brasão, de cada sobrenome. O Senhor bem sabe quais são os pensamentos sobre cada família. E são de paz e não de mal. O Senhor não tem planos de destruição. O Senhor não tem planos de morte. A tua palavra diz que os planos e pensamentos de Deus são de paz. Então, hoje nós trazemos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Nos levantamos como uma voz dentro dos nossos lares para resgatar a nossa família, para estruturar o que precisa ser estruturado por nós. Sabemos que não é só orar. A oração, ela precisa vir com ação. Nós decidimos hoje agir, Senhor, de forma clara, estratégica. Se precisamos pedir perdão, iremos sim pedir perdão. Se precisamos abrir mão de coisas para estar presente, abriremos mão de coisas. Nos tira, Senhor, de todo lugar que rouba o nosso relacionamento com os nossos. Nós te damos graças, nós te honramos e declaramos o nosso amor por ti. Obrigada por nos instruir e nos dirigir nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga aí amém no chat. Declare um amém se você concorda, se é com você que o Espírito Santo está falando. Se envolva, diga eu concordo, né? Nós acabamos de declarar que precisa estar junto para concordar. Se dois ou mais aqui concordarem, o Senhor vai trazer respostas. Então, hoje eu pedi para o pastor Antônio trazer um tema pontual para nossas vidas, sobre o calendário bíblico, a festa atual, o tempo atual de agora. Eu confesso que eu estudo muito pouco sobre isso, mas o próprio Espírito me puxa para a festa e para a estação, para o calendário bíblico por vezes. Parece que o próprio Espírito me faz saber que é tempo de uma celebração, é tempo de um posicionamento, porque o calendário bíblico, ele sempre vai nos apontar um posicionamento do povo de Deus para uma movimentação. Nós nos posicionamos para nos movimentar, porque se você estiver se movimentando sem entender a posição, você pode estar andando em ciclos, como o povo ficou no deserto. Amém, pastor Antônio? Shalom, Shabbat Shalom a todos. Hoje é sexta-feira, né? Tá baixo, viu, teu microfone, pastor, por Tá favor. baixo? Aumente aí. Vê se melhorou agora. Um pouquinho, ainda tá baixo. Tá baixo, deixa eu ver aqui, peraí, então. Bote essa voz mineira para bradar aí, mas pastora Vê Cláudia, se hoje nós melhorou. queremos ouvir os dois. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Então tá. Então, Shabbat Shalom a todos. Hoje é sexta-feira, a partir das 18 horas é Shabbat, né? Como bom judeu messiânico, nós aqui em casa comemoramos o Shabbat, que é uma festa bíblica, né? E nós estamos aqui com a responsabilidade, né, séria de mostrar, através da palavra de Deus, o significado de muitas coisas, né, baseado nos originais. E por incrível que pareça, o que tem a ver, né? A festa bíblica com família. Tem tudo a ver. A conexão entre a família e as festas bíblicas não é apenas sentimental, gente. É estratégica e pedagógica, né? As festas não foram criadas para serem celebradas isoladamente em templos, mas sim em ambiente doméstico. A família é o laboratório, onde a fé deixa de ser teoria e se torna cultura, né? As festas foram desenhadas para gerar curiosidade nas crianças. Esse foi o objetivo. Em festas, por exemplo, pensa,
O ritual é estruturado para que o filho pergunte o que significa esse rito. O objetivo de ensinar as crianças. A estratégia: Deus utiliza a festa para forçar o diálogo intergeracional. A celebração garante que a história da redenção não se perca com o tempo, pois ela é comida, cantada e vivida em família. Muitas das festas são centradas em refeições. Ao reunir a família em torno da mesa, a Bíblia santifica o cotidiano. A festa tira a espiritualidade de um prédio religioso e a coloca dentro da casa, reforçando que o serviço a Deus começa no convívio familiar e no compartilhamento do alimento. As festas funcionam como um calendário de identidade. Ao celebrar as festas anualmente, a família reafirma quem ela é e a quem ela pertence. Por exemplo, quando nós vamos falar sobre Shavuot, hoje o tema meu é a festa de Shavuot, a entrega da Torá. Quando a família, por exemplo, celebra Shavuot, ela não está apenas lembrando de um fato histórico, mas ensinando aos filhos que eles fazem parte de um povo que recebeu o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. A família se torna um elo vivo que conecta a sombra, ou seja, o rito, à substância que é Cristo. Então, as festas exigiam que as famílias subissem juntas para Jerusalém. Esse deslocamento fortalecia os laços, promovia o perdão e a reconciliação. Então, a família é o corpo onde a sombra das festas ganha vida. Sem família, a festa vira apenas religião. Com a família, a festa vira herança. Herança. Como nós vamos falar de Shavuot, por que Shavuot? Porque esse mês, a partir do dia 21 de maio, iniciamos a festa de Shavuot. Vai até o dia 23 de maio, né? Começa ao pôr do sol do dia 21, que é contado, como nós sabemos, Deus é tarde e manhã. Ou seja, Deus trabalha com o calendário dele, calendário bíblico, não do calendário gregoriano que é o nosso. Então, Deus usa como base a lua, né? Roma usa como base o sol. Então, houve uma mudança aí, né, do calendário que nós sabemos disso. Então, o calendário bíblico é diferente. Então, começa ao pôr do sol do dia 21 e termina justamente no dia 22 de maio. Ok, gente? O significado de Shavuot? Comemoramos o que nós chamamos de Matan Torá, a entrega da Torá, lá no Monte Sinai. E tem a ver com Pentecostes, né, que eles chamam de descida do Espírito Santo. O que eles fazem nessa festa? Estou dando uma introdução para vocês entenderem. Estou mostrando o que o judeu faz no judaísmo. Eles ficam estudando, eles ficam acordados a noite toda. Os judeus ficam acordados a noite toda estudando a Torá. Eles consumem alimentos lácteos, né, à base do leite. E eles fazem a leitura dos 10 testamentos e do livro de Ruth. A decoração da festa se baseia em flores, folhagens, para lembrar o Monte Sinai que floresceu. A festa de Shavuot tem um caráter agrícola, marcando a colheita do trigo e as ofertas das primícias, que nós chamamos de bicurim, nos templos do templo, sabe, gente? Eu vou tomar liberdade, como é um estudo, novamente eu vou estar colocando aqui, compartilhando para vocês aqui a minha tela do meu computador, para vocês, aqueles que gostam de anotar, aqueles que gostam de ver, né? Eu gostaria de mostrar para vocês que como é importante, né,
nós comemorarmos as festas bíblicas baseado no tempo e nas estações. Baseado no tempo e nas estações. Tem uma coisa muito interessante, né? Aquele versículo que fala, né, lá em Levítico, que Deus determinou, criou tempos e estações, né? A palavra estações ali não significa estações de como ficou o seu relógio, né? Falando de questão de relógio. Ali, o termo hebraico é outra conotação. Chama-se modim. O que conotação que dá quando se fala assim? O que Deus está dizendo? É como se Deus estivesse nos esperando lá na frente, naquele momento. É como se Deus estivesse nos aguardando para aquele momento. É como, olha, comemore as festas, que eu vou estar te aguardando lá. Mais ou menos assim, a ideia é essa, quando Deus fala para comemorarmos as festas, lá em Levítico 23. Levítico 23, que fala sobre essa questão das festas. O termo hebraico ali não é cronológico. Não é cronológico. Não é de tempo, estações assim, de hora. Não é nada disso. É de encontro. É como se Deus estivesse falando, eu vou te encontrar ali. Nesse tempo. Nesse momento. É um encontro marcado com Deus. Dá para entender, gente? Espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Bom, gente, nós temos o chat aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiser também questionar, nós temos o nosso grupo. Esse grupo, gente, eu não sei, talvez eu seja suspeito para falar como eu amo esse grupo. Eu creio que Deus separou esse grupo com um propósito dos últimos tempos, dos últimos dias. Deus tem levantado vocês, não é à toa. O conhecimento, as coisas que têm vindo nesse grupo, tem me assustado, mas no sentido de coisa boa. Porque eu tenho visto o nível espiritual desse grupo crescendo cada dia mais. Nós não estamos. E é um grupo questionador. Eu vejo isso nas coisas que acontecem, o dia a dia do grupo. Eu vejo, é um grupo que questiona. E isso é importantíssimo. Deus se agrada daqueles que questionam. Por que pareça, apesar que muitas vezes é pregado o contrário, mas Deus, Ele quer que nós questionemos, que nós vamos até Ele e converse com Ele e questione. Isso é prática judaica, gente, questionamento. É prática judaica, você tem que questionar sim. Se você está com dúvida, pergunte. Faz parte, faz parte do processo. Isso é importante. É por isso que algumas pessoas, né, dentro do judaísmo, falam o seguinte: onde há dois judeus, há 5 opiniões diferentes. Porque o judeu, ele questiona. Ele está na sinagoga, se o rabino ou a pessoa que estiver na frente falar alguma coisa que ele não entendeu, na mesma hora eles se levantam e questionam. Não é como um culto aí, que é normal que a gente fica lá só ouvindo, né? Não tem tempo de questionar. Lá eles questionam. Eles não passam de liso. Se não concordam, eles questionam. Isso é importante. Eu estou vendo o amadurecimento desse grupo nesse sentido. Eu estou amando. Eu creio que Deus tem coisas a realizar na vida de cada um de vocês nesses últimos dias. Eu tive uma reunião essa semana com a pastora Ângela, ela falou uma coisa que realmente está acontecendo. Falei assim, pastor, eu estou sentindo o balançar das roupas de Cristo. O que ela estava querendo dizer com isso? Ele está tão perto de nós, mas tão perto. A vinda dele é tão próxima que a gente sente, sabe, o movimento do nosso Mashiach perto de nós. Nós estamos vendo algo para acontecer a qualquer momento. E Deus está preparando um povo
um povo para encontrar com Yeshua nos ares. E eu faço parte desse povo. Você faz parte desse povo. Você é um separado de Deus para encontrar com Ele e para reinar com Ele aqui na terra. Então, esses conhecimentos que nós estamos tendo não vão ficar retidos só em você hoje. Não vai. Para que eu vou ter que aprender sobre isso? Você vai reinar, meu irmão. Minha irmã, você vai ter súditos. Você vai ensinar. Você vai ensinar pessoas. O seu propósito de Deus na sua vida é que você seja mestre. É que você ensine. No seu reino com Cristo, você vai ter súditos. Não existe reino sem súditos. Não existe reino sem súditos. Então eu quero iniciar dizendo a você, tudo a ver com família. Deus se preocupa com família. Eu tenho muito falado de família aqui no grupo, quando nós iniciamos os nossos estudos, né, semanais. Então a festa tem tudo a ver com família. Eu quero compartilhar isso com vocês. O tema do nosso estudo é Shavuot e o ciclo das festas bíblicas. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Vou tentar não ultrapassar o nosso tempo. Eu acho importante que no final a gente entre em oração, né? Esse grupo é um grupo de intercessão profética. É um grupo que tem que ter oração, tem que ter intercessão. Quero ver se eu termino o tempo antes, para nós podermos orar, clamar, buscar o Eterno. Até para você buscar o Eterno no sentido, Pai, essa palavra, o que é para mim? Aquele versículo que diz o seguinte: reter de tudo, né? Não, ouvir de tudo e reter o que é bom. A palavra não fala, olha, não ouve não. Pelo contrário, ouvir de tudo e reter o que é bom. Bom, gente, iniciando meu estudo. A sombra que revela a substância. Você lembra que as pessoas normalmente que são contra algumas coisas com relação ao Velho Testamento, e principalmente com relação às tradições e às festas, cita Colossenses 2,17? Ah, pastor, essas são coisas, são sombras. Essas coisas são sombras que há de vir. Isso já passou. É mais ou menos assim que eles dizem. O que é um texto fora do contexto, hein, gente? Como se deturpa um texto, né? Às vezes. Muitas vezes nós lemos essa afirmação, né, que o apóstolo Paulo fala, que as festas, rituais, são sombras das coisas futuras. Isso é interpretado erroneamente, gente. A palavra sombra é como algo descartável, negativo, e não é. No entanto, né, na perspectiva bíblica e estratégica de Paulo, a sombra é a evidência da luz e a prova de que existe algo sólido projetando-a. A sombra só existe quando existe alguma coisa à frente. E quando existe luz, sem luz não há sombra. E se não tiver nenhum objeto também na frente, não há sombra. A sombra como mapas de identidade. No Antigo Testamento, os rituais, as leis dietéticas e as festas, como o Shavuot, que nós vamos falar agora, funcionavam como uma planta arquitetônica, gente. Uma sombra não é edifício, mas ela contém o desenho exato de suas proporções. Paulo não está anulando o valor dessas instituições, não. Ele está nesse momento elevando, ao mostrar que cada detalhe cerimonial foi meticulosamente desenhado por Deus para servir como um sistema de apontamento.
Por que que você acorda vamos falar 5:30 da manhã ou 6 horas em ponto para estar conosco? Por que que você no domingo acorda cedo, prepara os filhos, sua família para ir à igreja? Por que que você abre a Bíblia todo dia? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? O arrebatamento. A vida eterna com Cristo. Nós cremos que seremos um dia arrebatados, encontraremos Yeshua nas nuvens, iremos para as burdas, comemoraremos, aonde Yeshua vai novamente, com cálice de vinho, tomar o vinho novamente, porque ele está em jejum de vinho até hoje. E depois disso nós desceremos aqui na terra e reinaremos com ele novos céus, nova terra. Então, gente, se temos a sombra, é porque o sol da justiça já está brilhando por trás dela. A sombra reflete. A sombra reflete. Então, lá no grego, no original grego, eles usam uma palavra lá grega chamada soma, para descrever Cristo em contraste com a sombra. E a lógica é bem simples. Você não persegue a sombra de um amigo se o próprio amigo que está à sua frente. Ou seja, você não persegue a sombra de um amigo se o próprio amigo está à sua frente para ser abraçado. As festas judaicas, né, que eu vou falar festas bíblicas, não eram erros que precisavam de correção, mas pedagogia divina. Como eu já disse, o objetivo é a família. Elas preparam o olhar do povo para que quando Yeshua chegasse, ele fosse reconhecível através dos contornos que a lei já havia desenhado. Esse é o objetivo. Todas as festas bíblicas aprontam para aquele que é o nosso Adão, o nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Todas elas. A sombra como lugar de refúgio. A conexão com o Salmo 91 nos lembra de que estar na sombra é estar sob proteção. Assim como o Shabat e as festas eram momentos de interrupção e refúgio, gente, para o povo de Israel. A realidade em Cristo é o nosso descanso eterno. Shavuot, que celebra a entrega da Torá e a descia do Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, é a transição perfeita. A sombra era a lei escrita em pedras. A substância é o Espírito escrevendo a mesma lei em nossos corações. Paulo não está dizendo que o Antigo Testamento perdeu valor, mas que ele finalmente cumpriu sua missão. As sombras de Colossenses 2,17 não são trevas, gente. São os contornos sagrados de Yeshua, que é a substância real que está dando sentido a cada celebração que estudamos. Tempo e estações. Modim. Tempo e estações. Em Gênesis 1,14 nós lemos: E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separar entre o dia e a noite, e sejam sinais para os prazos dos dias dos anos. Está lá em Gênesis 1,14. Os luminares servem para sinais e estações. Aí é o que eu estou falando. A palavra hebraica para estações não é et. Não é et. Tempo cronológico. Mas moed. E moed tem um significado. Um encontro marcado. Uma consulta agendada. Parece que tem alguém aí que está com o microfone ligado. Repara para mim aí, Cíntia. As festas, gente, não são feriados culturais.
São portais no tempo, onde o Eterno se dispõe a encontrar o homem de forma específica. Deus criou o et, a palavra et é tempo, para que pudéssemos viver, mas Ele estabeleceu os moedinhos, os encontros, para que pudéssemos o encontrar. As festas bíblicas não são apenas datas que passam no relógio, gente. São convites divinos, Deus convidando você, porque Ele é o dono do tempo e está dizendo para você, neste dia, nesta hora, eu estarei esperando por você em um lugar específico para uma revelação específica. E nós temos visto como que o inimigo, o acusador, tem tentado mudar isso. Lá em Daniel já tinha previsto que o próprio Satã iria alterar o tempo e as estações, para que nós, como povo de Deus, não pudéssemos saber qual o tempo e estação que estamos vivendo. Deus determinou isso. A propriedade das festas. Minhas festas. Eu estou dando uma introdução, gente, para vocês entenderem por que Deus tocou no coração da pastora Cleusa. Gente, eu não sei se você percebe, a relação desse grupo, eu estou falando desse grupo, é uma relação assim, sabe? A gente começa, é o mesmo espírito. Gente, como Deus fala através desse grupo. Como Deus tem falado através desse grupo. Parece que às vezes, eu estou falando para você o que acontece comigo. Quando eu convivo com a Cláudia, às vezes, quando a gente convive muito tempo com a pessoa, a gente se torna parecido com ela, né? Às vezes eu penso uma coisa, a Cláudia fala. Às vezes a Cláudia está pensando uma coisa, eu falo. E nesse grupo eu estou notando que na relação nossa um com o outro, às vezes um pensa uma coisa, o outro também já tá falando. Parece que é o mesmo espírito. E quando ela falou que era para... Deus tocou no coração dela para mim falar das festas, eu já estava orando, eu e Cláudia estávamos orando ao Eterno. Deus, nós precisamos falar com o grupo sobre as festas. A festa tem a ver com família. E nós comentamos nada com a pastora Cleusa sobre. Eu acho que se eu te comentei, deve ter... Não foi dado alguns toques, mas ela veio assim de repente. Deus nunca o chamou de festa dos judeus ou festa de Israel. Deus entregou a Israel para que fossem guardiões desse ciclo para todas as nações. Deus, gente, está escrito, Deus separou Israel para guardar não só a Torá, mas esse ensinamento. Sacerdócio, nação santa, sacerdócio real, foi dado para Israel. Foi dado para Israel, está escrito lá. Se são dele, são perpétuos. Você, a primeira coisa que você vai fazer depois de entrar em Yeshua, vai ser celebrar uma festa. Primeira coisa, celebrar uma festa. Lá em Levítico 23:41. E a celebrareis como festa ao Eterno por 7 dias a cada ano. Isto é um estatuto perpétuo. Gente, o que é perpétuo, gente? Deus fala que as festas dele são perpétuas. Ou seja, se é perpétuo, é para sempre. Se você não comemora as festas bíblicas hoje, você vai ter que comemorar, se você estiver lá, e eu creio que vai estar, na eternidade com Cristo. Porque elas são perpétuas. Olha para você ver, são perpétuas pelas vossas gerações, no 7º mês as celebrareis. São perpétuas, pois o caráter de Deus não muda. Não muda. Quais são as principais festas? O ciclo das festas bíblicas. Olha para você ver, tudo a ver com Yeshua.
Pessa, que é Páscoa, simboliza a redenção pelo sangue, a morte de Yeshua. A Matzot, os pães asmos, que os pães sem fermento, a santificação e separação do pecado, sepultamento. Bicurim, primícias, a vitória sobre a morte, ressurreição. Shavuot, a nossa festa agora, semanas, Pentecostes, a outorga da Torá e o do Espírito, o poder do Espírito. Yom Teruah, que é o dia do toque do shofar, é o toque que eles falam que é da trombeta, o despertar e o arrebatamento. Yom Kippur, expiação, o julgamento final e reconciliação nacional de Israel. Sukkot, tabernáculos, a habitação plena de Deus com os homens. Milênio. Vocês estão entendendo? Não é sombra de Yeshua, não, gente. Não reflete a sombra do nosso Senhor, não. Shavuot, a profundidade do sétimo, 7. Shavuot significa literalmente semanas. Inclusive, nós estamos fazendo a contagem do homem. Todo dia, né? Quando às vezes eu esqueço, eu coloco sempre um dia, até o dia anterior. Nós temos colocado aí no grupo, sobre a contagem do homem, o seu significado. Né? O que tem a ver com a igreja? Eu tenho procurado, gente, trazer essas informações baseado no hoje, na igreja. Eu não sei se vocês têm notado isso, tem trazendo uma revelação para nós nesse tempo. Né? Eu tenho colocado isso. A Shavuot é a única festa sem uma data fixa. De acordo com o calendário lá, né? Dependendo da contagem que nós estamos contando no homem, né? De 49 dias, 7 semanas, a partir de primícias lá, que teve lá em Pêssego. O mistério dos 50, esse 50, o número 50, jubileu, representa a liberdade total. Shavuot é o clímax da liberdade que começou em Pêssego, em Páscoa. A Páscoa tira o povo do Egito. Shavuot tira o Egito de dentro do povo. E nós sabemos porque o povo de Israel, uma geração, ficou no deserto. O Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Nós sabemos que o casamento, o arrebatamento, por assim dizer, é baseado no casamento judaico, bíblico. Tanto é que eles falam, a igreja é a noiva. Tem a ver com casamento. Tem a ver com casamento. Se a igreja é noiva, tem a ver com casamento. Então, o casamento no Sinai. O que os sábios falam? Que ali no Sinai é Deus casando, fazendo um compromisso com o povo. Na literatura rabínica e nos midrashim, que são os estudos, o Sinai não foi apenas a entrega de lei, foi um casamento, o kedushim, que nós chamamos. A ketubá, as tábuas são representadas pelas tábuas da lei. O que é ketubá, gente? É um contrato nupcial que é feito quando um judeu casa, né? E, historicamente, esse documento, uma ketubá, é um documento que foi instituído para proteger as mulheres. Por quê? Naquela época, né? Antigamente, aquele negócio de divórcio, o marido lá podia largar a mulher por qualquer motivo, né? E poderia deixar a mulher desamparada. Então esse documento estabelecia as obrigações legais e financeiras do marido. Quais seriam as obrigações do noivo? Não tem um casamento judaico sem ketubá.
o noivo, né, se compromete a fornecer alimento, vestuário e direitos conjugais, sustento físico, emocional e espiritual à esposa. Qual seria o penhor disso? O noivo estabelece um valor, um dote, que seria pago em caso de separação. Ou seja, se eu separar de você, eu vou pagar um valor X. Inclusive, alguns artistas, a Cláudia está até comentando ontem comigo, a Cláudia está até aí junto conosco, né? E eu não sei se ela vai poder comentar, gostaria que ela falasse alguma coisa, mas ela estava falando de que teve um artista aí, eu acho que um grande artista aí, que fez a ketubá dele quando casou, um artista famoso nos Estados Unidos. E parece que colocou na ketubá milhões, não sei se foi milhões, foi muito dinheiro, caso ele se separasse da sua esposa. Eu acho que foi o Michael Douglas. Michael Douglas, né? Colocou na Ketubá, acho que 3 milhões de dólares ele teria que pagar se separasse. Então mostra que esse Michael Douglas é judeu, né? A assinatura. O documento é assinado por testemunhas, entregue à noiva. Ela deve ter posse do documento e guardar esse documento. Sem a ketubá, o casal não poderia coabitar, segundo a tradição judaica. A ketubá protege a noiva. E se vocês, e eu falo com vocês uma coisa, Deus estava justamente lá no Sinai assinando uma ketubá para nós, nos protegendo, nos guardando e prometendo que iria trazer todo esse sustento para nós. Ele se comprometendo conosco, que somos a noiva dele. Depois nós vimos o shofar. Não posso deixar de falar do shofar, né, gente? O som que estremecia o monte era a voz do noivo chamando a noiva. Muita gente tem questionado a questão de muita gente, está surgindo tanta gente tocando shofar por aí, alguns até soprando, né? Que tocar shofar é uma coisa, soprar é outra. Tem muita gente aí soprando shofar, mas tem muitos também tocando shofar. Existe um manuscrito que diz o seguinte, que ensina que os 49 dias da contagem, que nós estamos no processo de contagem, né, do homem, são dias de purificação para a noiva, como os dias de separação da mulher para o encontro nupcial, né? Quando eu fui casar com Cláudia, eles falaram que eu fiquei alguns dias sem poder vê-la. Não sei se essa prática ainda é hoje. Mas na época que eu casei com Cláudia, eu fiquei proibido de ver Cláudia antes do casamento. Fiquei algum tempo sem vê-la, né? Hoje em dia eu não sei, do jeito que as coisas estão indo aí, eu não sei como é que estão os casamentos hoje em dia, não. Mas eu fiquei um bom tempo sem vê-la, nos preparando para o dia do casamento. Existe um livro chamado Livro dos Jubileios, né? É um livro apócrifo, mas que também é muito, inclusive muitos livros apócrifos, gente, que é fora da Bíblia, foram comentados no Novo Testamento, tá? Só para você saber, né? Esse livro sugere que Shavuot era celebrada no céu desde a criação, e que foi dada em que Deus fez a aliança com Noé sobre o arco-íris, né? Sobre aquele arco. Isso amplia a festa para uma dimensão universal noética, gente. Não é só para judeu. Não é apenas para judaísmo, não. Aqueles manuscritos lá de Quirã, aqueles manuscritos que foram encontrados lá no Mar Morto, fala sobre Shavuot também. E sabe o que ele fala? Gente, olha que coisa incrível. Esses escritos foram antes de Yeshua. Antes de Yeshua. E lá fala que Shavuot é renovação da aliança. Para eles, quem não celebrava Shavuot, para o pessoal lá de Quirã, né?
estava fora da cobertura da aliança. Eu não sei se você sabe, mas no original grega, quando Yeshua fala assim da nova aliança, que foi traduzido, no texto foi traduzido como nova aliança, e nós podemos até depois fazer um estudo sobre isso. O grego ali não é nova aliança, é renovação da aliança. Quando Yeshua parte o pão e a questão do vinho, né? Ele estava falando de renovar a aliança que Deus fez com o povo. Não é uma nova aliança. O termo ali não é neos. É outro termo, né? Que significa renovar a aliança. Olha para você ver. E lá nos manuscritos de Qumran já falava dessa renovação. Antes de Yeshua. Isso foi cumprido lá em Pêssah com Yeshua. Renovando a aliança. E hoje nós estamos nessa renovação de aliança. A lei escrita vez a lei viva. Lá no Sinai, está lá em Êxodo 19:20, a lei foi escrita em pedras. O que aconteceu, gente? Todos sabemos, 3.000 pessoas morreram devido ao bezerro de ouro. A carne não suportou a santidade. Lá em Pentecoste, lá em Sião, Atos 2, a lei, a Torá, foi escrita nos corações pelo Ruach HaKodesh, Espírito do Eterno. Resultado, olha você vê, 3.000 pessoas nasceram de novo. No deserto, houve a morte de 3.000 pessoas. Em Pentecoste, 3.000 pessoas nasceram de novo. A conexão de Shavuot em Atos 2 não é apenas uma festa cristã, é o cumprimento profético do Sinai. Eu ensino para o meu pessoal que aconteceu no Sinai, aconteceu em Atos, mas de formas diferentes. De forma diferente. E eu creio que muita coisa que aconteceu da manifestação do Espírito, das vozes, né? Que eles viram as vozes como tremulando no ar, né? Como flâmulas, como se dizer no original. E viram as vozes lá no Sinai. Aconteceu algo bem parecido em Pentecostes. Tá? A oferta dos pães, lá em Levítico 23:17, isso faz parte de Shavuot. De vossas habitações trareis 2 pães para serem movidos de 2/10 parte de uma efa. Serão de flor de farinha de trigo, fermentados, se cozerão, são primícias do Eterno. Faz parte das festas. Diferente de outras festas, em Shavuot trazia-se 2 pães cozidos com fermento. Com fermento. Em Pêssah não poderia ter fermento, mas Shavuot é com fermento. Sabe o que isso representa, gente? A natureza humana inclinada ao pecado. Os 2 pães simbolizam judeus e gentios. Está lá em Efésios 2:14. Em Yeshua, ambos são apresentados como uma única oferta, movida perante o Pai, purificados pelo fogo do Espírito, apesar da nossa natureza original. Apesar disso. Olha, gente, isso é profético. Tem tudo a ver. Shavuot representa a união de Tiferet, o noivo com o céu, com Mahuto, a noiva terra. Yeshua como escada. Ele é o ponto de convergência onde o verbo, né, a palavra, se torna carne. Ao subir aos céus, ele garante o que nós chamamos de Or em hebraico, que é luz, espírito.
para que o Espírito desça. Se ele não subisse, se ele não fosse assunto aos céus, o Espírito não poderia ter descido, não poderia ficar na terra, não haveria a descida do Espírito. Isso é Shavuot. Não só Shavuot, mas todas as festas bíblicas apontam para aquele que é o nosso alvo, aquele que a nossa esperança, Yeshua HaMashiach. É a Ele que hoje nós devemos tudo, a Ele que buscamos. E é como o apóstolo Paulo falou, sombra. O nosso alvo é alcançar a plenitude em Cristo. Isso tem a ver também com família. Porque as festas obrigam que a família se reúna. Vocês já notaram a luta que Satanás está tendo para dissolver as famílias? Primeiro, eu estou falando sinceramente. Primeira luta dele, por 400 anos, a igreja lutou para tirar o Shabat dentro dela. Porque Shabat é reunião de família. Por 400 anos. E nós sabemos, através de livros, através de informações históricas, de que a igreja de Atos, ele se reuniu no Shabat. E foram criadas leis, mandando prender, mandando matar quem comemorasse o Shabat. Não se cria uma lei para uma coisa que não é como eu falo com você. Para que eu crio uma lei? Para proibir. Por que eu proíbo uma coisa? Porque uma coisa está sendo executada. Por que a igreja preocupou em criar leis contra o Shabat? Que a igreja, proibindo a igreja de comemorar o Shabat. Porque o Shabat era cumprido. Estou colocando uma das festas, tá, gente? Estou usando o Shabat como exemplo. E nós vemos o objetivo de Satã é nos afastar das festas do Senhor, das festas do tempo das estações, para que nós não saibamos em que tempo, em que estações nós estamos. E para isso mudou até o calendário. Hoje nós vivemos um calendário gregoriano, de um Papa. E como disse, eu não sei se eu já comentei com vocês, nós temos aqui em Belo Horizonte, acho que aí na sua região deve ter a Rede Super, né, uma canal lá da Lagoinha. E tinha um evento lá, como é que eu falo, um programa onde havia debates ao vivo. E foram convidados um padre, um pastor pentecostal inclusive, e um pai de santo. E o cara que estava, né, conversando, né, conduzindo o debate. Imagine como foi caloroso aquele debate, né, entre esses três, né? O que aconteceu no debate me chamou muita atenção. Havia um padre, esse padre inclusive, ele é muito sábio, me perdoa, mas ele era muito esperto. Tanto é que quando acabou o programa, a própria Igreja Católica pegou esse padre e criou um programa dentro da TV, acho que é Horizonte, me parece, uma TV católica, e ele, não sei se até hoje ele tem, deu um programa especial para ele lá. Tanto que ele ficou em evidência, né, lá nesses programas de debates. Ele mantinha-se calado, ficava ouvindo e só falava no momento certo.
E nesse debate esse padre estava lá. Chegou no momento do debate em que o pastor pentecostal esqueceu até do Pai de Santo. Começou a criticar a Igreja Católica. Criticar o Papa, falar mal. Vocês são idólatras, vocês são adoradores de Satanás. Sei lá, começou a falar um punhado de coisa. Aí no momento eu vi que o cara deu a voz ao padre e ele falou, olha, tudo bem, mas nós cremos. Ele começou a falar sobre a questão da Bíblia, né? Questionando que a igreja não obedecia à Bíblia. A igreja católica não cumpria a palavra de Deus. Aí ele falou, tudo bem. A base da nossa igreja não é a Bíblia. Para nós, o nosso Papa é a voz de Deus aqui na terra. O que o Papa falar, nós obedecemos. Foi o termo que ele falou. O que o Papa falar, nós obedecemos. Se o Papa fala que determinado versículo da Bíblia foi alterado por Deus, nós cremos, porque ele é a voz de Deus. Mas você se esquece que vocês são nossos filhos. Vocês, a igreja, falou assim, são nossas filhas. O pastor até levantou da cadeira. Que isso? Para mim o Papa ele falou dessa forma, para mim o Papa é o anticristo. Começou a falar, ele se exaltou, sabe? E o padre lá tranquilo falou, vocês são nossos filhos. E vou te falar por quê. Nós obedecemos nosso Papa. Nosso Papa determinou, mas vocês obedecem também. Vocês obedecem porque o nosso Papa determinou que o dia santo é domingo. Aonde tem na Bíblia que dia santo é domingo? Vocês obedecem junto conosco. E tem várias coisas que vocês comemoram baseada no que o nosso Papa determinou. Eu digo a vocês, assim, me fez pensar, sabe, gente? Me fez pensar. Até que ponto nós temos sido filhos ou filhas da Igreja Católica? Eu vou finalizar o meu estudo hoje dizendo uma coisa. O tempo da reforma da igreja foi bênção demais. Foi de Deus. Calvino, Lutero. São homens que Deus levantou para realmente trazer um novo tempo para a igreja. Apesar de que, principalmente Lutero, não queria sair da igreja. Ele foi excomungado, ele saiu à força, porque ele queria continuar com a igreja católica. Basta você ler a história de Lutero, você vai ver isso. Então, foi um tempo que Deus usou. São homens chamados pais da igreja. Mas hoje, a igreja, o tempo de reforma, hoje acabou. Olha o que Deus está fazendo nesse grupo. Não só nesse grupo, mas em outros grupos que eu tenho tido notícias. Eu já comentei ontem com vocês. Pessoas do exterior têm tido notícias do nosso grupo e querendo entrar no nosso grupo. Estou tendo que selecionar, ver quem são as pessoas para entrar no nosso grupo. Pessoas de fora, que nem mora no Brasil, está sabendo, está tendo informações de que existe um grupo aqui no Brasil que acorda todo dia às 6 da manhã e fica 2 horas orando, estudando a palavra de Deus. Que grupo é esse? Eles estão querendo saber. O tempo da reforma acabou. Agora é o momento de restauração da igreja. Voltar às origens. Voltar a sermos o que a igreja de Atos. Eu creio que a igreja vai se tornar um tempo em que aqueles momentos em que era parte do culto, curar enfermos, coxo andar, cego enxergar, era parte do culto.
Fazia parte do culto isso. Ressuscitar mortos. Por que essas coisas diminuíram? Não vou falar que acabou, que tem alguns movimentos ainda acontecendo, mas por que diminuiu tanto assim na igreja? Alguma coisa está errada. Porque isso são resultados. Isso não é o objetivo principal, mas é uma, é o fruto que vem de quando nós buscamos a Deus, cumprimos seus mandamentos e servimos a Ele como servo. Adoramos a Ele como único Deus. Algo precisa ser mudado. Hoje estamos vivendo o tempo da restauração, não de reforma da igreja. Restaurar é voltar ao que era antes, nas práticas antigas. E a igreja de Atos comemorava todas as festas bíblicas, porque prenuncia a vinda do nosso Senhor, o nosso Mashiach. Cláudia, você tem alguma coisa a comentar? Antes de passarmos para a oração? Pastora Cláudia, tem? Não, se não tiver, eu não sei se você colocou o microfone seu. Coloquei. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, Cláudia. Sim. Eu queria frisar sobre tempos e estações. Nós estamos vivendo essa contagem do homem, que é uma medida, e cada dia é medido, né, a medida da nossa alma. É uma reflexão que a gente faz para sair da escravidão, para restaurar a nossa mente, né, renovar a nossa mente, nos preparar para esse encontro com a Torá, com a palavra, com a lei. Deus está nos preparando nesse tempo para refinando a nossa alma, para que a gente esteja apto no dia 21, está recebendo a Torá. Ruach HaKodesh, né, foi uma manifestação do Espírito em Atos. Mas o Espírito, desde a criação, já estava, já pairava sobre as águas. Então, nós temos, nesse tempo, de reflexão. O que é a Torá? Né? O que é a lei? O que é as mitzvot? O que é os mandamentos do Eterno para mim? Qual o significado disso para mim? O que eu preciso receber da palavra de Deus em Shavuot? Qual o canal meu que tem que ser desobstruído para que eu possa viver na plenitude do Eterno? Esse é o caminho que nós estamos trilhando. É um, é um caminho de perseverança. Esse mês a gente persevera, a gente não toma atitudes. Tenha calma para viver nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de calma, né? E de continuar a fazer o que a gente faz, que é interceder, que é orar. Shavuot é isso, gente. Essa conexão, o Eterno está nos esperando para que a gente busque, né? Essa festa é comemorada estudando a Torá a noite toda. E é isso que nós precisamos, nos mergulhar mesmo na palavra, para que a gente possa pecar menos nas nossas atitudes todos os dias.
na nossa família, o que é preciso ser restaurado na minha família, o que eu posso ser para a minha família. Você, qual canal que você vai ser de bênção ou de maldição para sua família? Igual nesse dia de hoje, nós somos preparados para receber o Shabat. E há uma oração que a gente faz, que os anjos do Eterno, ele, ele, eles entram, a gente abre a porta para que os anjos do Eterno entrem com a bandeja de prata para nos servir. É um tempo que o Eterno derrama bênçãos sobre a sua casa. Na abertura do Shabat a gente faz isso. O meu desejo é que hoje, na comemoração do Shabat, os anjos do Eterno possam derramar, né, sobre a sua vida. Os anjos sejam um canal. E a prata simboliza a não contaminação com o mundo. Então, que seja esse tempo que você não vai estar conectado com o mundo, mas vai estar conectado com o Eterno, com as pessoas que você ama, com a sua casa, seus amigos, sua família. Isso é Shabat. E isso também é Shavuot. Baruch Hashem. Amém. Eu não sei se a pastora Cleusa quer falar alguma coisa, quer pegar a palavra. Pastora Cleusa. Pode orar, pastor, e distribuir aí na sala, chamar o pessoal para orar. Amém. À vontade. Abba, nós estamos aqui em nome do teu filho, Yeshua. Tu conheces o nosso coração, tu sabes que a nossa vontade de te servir, Senhor, de obedecer a tua palavra, de cumprir os teus mandamentos, a vontade nossa de sermos fiéis a ti, de ser usado por ti da maneira como o Senhor determinar. Esse é o nosso objetivo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Eu quero que o Senhor, aquilo que for para cada um, aquela mensagem, aquela palavra for para cada um, se fixe no coração dessa pessoa. Que o Senhor possa, Senhor, realmente nos abençoar, nos agraciar com a tua presença todos os dias da nossa vida. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de perturbação que tem atuado nas famílias brasileiras. Incluo também, Senhor, os países desse mundo. O mundo está sendo atacado, Senhor, de todos os lados, não só o Brasil. Nós queremos, Senhor, te servir. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. É isso que nós queremos. Eu quero colocar cada um do que está nesse grupo, Senhor, que está enfrentando lutas, provações, problemas. Senhor, cura, liberta, Senhor. Traz, Senhor Deus, luz na vida de cada um desse grupo. Temos vários pedidos de oração, Senhor. Coloca a vida da Rebeca, Senhor, uma adolescente de 15 anos, que está com crise de pânico, Senhor. Visita essa jovem, cura ela, Senhor. Mostre, Senhor, que o Senhor é Deus na vida de Rebeca e na vida da sua família, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai curando ela, livrando ela
toda a família vai reconhecer que tu és Deus, não só os familiares, os parentes, os amigos. Oro pelo marido da Tassiana também, Senhor, por casamento dela. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe o que está acontecendo na vida da Tassiana. Visita a tua filha. Cura, Senhor. Salva essa família. Traz um renovo, Senhor, sobre essa família. Em nome do Senhor Yeshua. Em nome de Yeshua. Oro, Senhor, por cada um aqui que teve um entendimento do que significa as festas bíblicas. Que o Senhor possa trazer luz e a verdade, o emet, na vida de cada um, daquilo que realmente cada um tem que fazer sobre essa questão desse conhecimento. Que possamos cumprir aquilo que temos que cumprir, Senhor. A igreja, Senhor, está aí, diante de Ti, como noiva. Oro pela igreja brasileira, porque essas notícias não fazem bem para a igreja. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem os seus remanescentes. Tem os fiéis. Tem aqueles que pagam preço. E por causa desse, Senhor, o Senhor pode restaurar todos os outros. Eu creio que o Senhor é Deus. Nós cremos que através de Ti, o Senhor pode fazer todas as coisas. Oro pela nação brasileira. Oro, Senhor, por esse governo. Senhor, converta, Senhor, os nossos governantes a Cristo. Que eles tenham uma experiência com Yeshua tão forte, mas tão forte, que eles não consigam resistir. Que ele reconheça que existe só um Deus e um só Senhor, Yeshua HaMashiach. Dobre o coração dos nossos governantes. Dobre o coração daqueles que estão com cargos de autoridade sobre o Brasil. Levante homens e mulheres, esse ano é ano de eleição, homens e mulheres tementes a Ti, dispostos a pagar um preço por amor a Ti. Dispostos, Senhor, a serem honestos, pagar um preço para serem honestos, íntegros, não sujeitos a suborno, não fazendo acepção de pessoas. O nosso povo precisa de Ti. O nosso povo precisa de Ti. Em nome de Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu gostaria de... Eu não sei se o Fernando Flash, eu estou vendo que está aí, se ele está em movimento. Para quem conhece, Fernando é um judeu que eu trouxe aqui para o grupo. Não sei se ele pode orar conosco. Se ele não puder, eu gostaria de colocar também a Hilda Martins. Sempre eu gosto também do pastor Ivaldo. Gosto quando o pastor Ivaldo ora. Eu acho tão lindo a forma como ele ora. Vamos colocar essa lista aí, gente, para a gente orar e clamar? Vamos colocar, fazer igual a pastora Cleusa fez aquele dia. Se o Fernando Flesson puder fazer a oração, inicia para o Fernando. Se não puder, o pastor Ivaldo. Se o pastor Ivaldo também puder. A terceira, a Hilda Martins, né? Poder orar também. Temos também aqui, eu estou sentindo no coração, estou chamando primeiramente os homens, que normalmente só as mulheres oram, né? O Maurício, se o Maurício pode orar. Eu queria que, né, o profeta Cristo, eu não sei se ele pode orar também. Bem, pastor, estou aqui. Maurício? Estou aqui, pastor. Então ora, meu irmão. Então ora. Você está aí, então ora. Pode Estou orar. no trânsito aqui, mas vamos lá.
Shalom para todos. Bom dia. Tenha um dia abençoado. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por esta manhã, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Como sempre, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Eu venho pedir, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor possa venha abrir cada dia mais o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Senhor. Meu Deus, que o nosso coração possa estar quebrantado diante do Senhor. Nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que o Senhor abra o céu, Senhor. Este grupo de oração tem crescido poderosamente, Senhor. Nós cremos que o Senhor está trazendo pessoas que têm um coração voltado para o Senhor. Coloco diante de Ti esta manhã, este dia, sexta-feira, que o Senhor venha abençoar a cada família que aqui está. Você que precisa de cura, receba cura nesta manhã. Você que precisa de uma direção, receba a direção do céu nesta manhã. Você que precisa de financeiro, conversão de familiares, receba nesta manhã, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Fernando, por favor. Tá me ouvindo? Amém. Você como judeu, né, conhecedor das festas, se você quiser dar uma pequena palavra, algum comentário, você tem liberdade, Fernando. Amém. A gente tá, desculpa